Mas vamos lá, vamos para o assunto do vídeo aí, porque muita gente me pediu, muita gente me mandou mensagem, no Instagram principalmente. Aliás, se você não me segue ainda, pessoal, @silvadeicon lá no Instagram, tá bom? Me segue lá. Posto sempre conteúdo bacana lá, compartilho notícias, posto aí quando sai vídeo novo. Então fica de olho lá, principalmente nos stories, tá bom? Mas muita gente me pediu para falar sobre esse tema. Deicon, o que pode acontecer depois que o presidente Bolsonaro acionar o artigo 142? O que pode acontecer se ele fizer isso, né? Eu até fiz uma listagem aqui de várias perguntas, né? Então a gente vai bater um papo aqui, bem descontraído. Vou tirar algumas dúvidas, fazer algumas considerações, tá bom? Do que pode acontecer, do que não pode, do que é mito, do que é verdade, né? É bom que fique claro aqui que tudo que a gente vai falar sobre o artigo 142, né, sobre uma possível decretação, são conjecturas, tá? Porque, vamos lá, o que fala a nossa Constituição, pessoal? O artigo 142, o caput do artigo 142, que versa sobre as Forças Armadas e a sua principal atribuição, que é de garantir a lei e a ordem, né? E que eles podem ser avocados, os militares, as Forças Armadas, por qualquer um dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, quando um destes sentir que o outro poder está interferindo em outros poderes ou está se sobrepondo sobre os demais poderes, né? Então, qualquer um destes pode acionar para que seja restabelecida a lei e a ordem, né? A harmonia entre os três poderes. Em tese, as Forças Armadas têm essa função de poder moderador, tá certo? Então, tudo que a gente fala aqui são conjecturas, porque, infelizmente, a Constituição não diz expressamente o que pode acontecer de fato. Não, se um poder estivesse sobrepondo sobre o outro, ou não estiver cumprindo a Constituição, as Forças Armadas podem ser convocadas e vão fazer isso, isso e isso. Não, isso não está escrito na Constituição. Então, o que precisa ficar claro aqui é o seguinte: qualquer um que disser para você o que as Forças Armadas vão fazer se o presidente acionar o artigo 142, essa pessoa vai estar mentindo, tá? Essa não é a minha opinião, isso é fato. Eu estou falando embasado na nossa Constituição. Não tem como saber o que pode acontecer. Tudo são conjecturas, tudo é possibilidade, tá? Então, o que a gente vai falar aqui são de conjecturas e possibilidades, tá? Então, vamos lá, eu anotei aqui algumas perguntas que as pessoas elas têm, elas me perguntaram, me fizeram, e talvez seja a sua dúvida também, né? Então, vamos lá, a primeira delas. Deicon, os militares vão tomar o poder se o presidente Bolsonaro acionar o artigo 142? Não, isso não vai acontecer, porque, veja só, quem vai acionar as Forças Armadas, em tese, é o presidente Bolsonaro, tá? Então, ele fazendo isso, as Forças Armadas elas vão agir dentro da Constituição, dentro do seu limite. Então, elas só vão fazer o que lhe é de competência, tá? E, em tese, se isso acontecer, elas estarão subordinadas ao presidente Bolsonaro. Portanto, elas não vão assumir o poder. Isso seria um golpe, tá bom? Uma outra pergunta aqui também. Os militares vão poder fechar o Congresso, né? Então, muita gente acredita que o presidente acionando o artigo 142, os militares entram em ação, chegam na porta do Congresso, põem o Rodrigo Pacheco para correr, põem o Arthur Lira para correr, põem todos os corruptos para correr, assumem lá, né? Não vai acontecer nada disso, tá? Os militares não vão fechar o Congresso, não vão destituir nenhum senador, nenhum deputado, nada. Tá? Isso não vai acontecer, tire isso da sua cabeça, ok? Muita gente mesmo me perguntou isso aqui, pessoal. Agora, a outra pergunta, a próxima pergunta talvez, acho que é a campeã, mas muita gente realmente está achando que isso vai acontecer. Gente, eu recebi dezenas de mensagens, não estou brincando não, dezenas perguntando isso. Os militares vão poder destituir os ministros do STF, né? Citaram até 2 ministros em especial aqui, não vou falar o nome deles não, mas você deve imaginar. Eles vão poder destituir os ministros do STF? Gente, não. Isso não vai acontecer, tá? Por quê? Porque isso não está escrito na Constituição. Não tem possibilidade disso acontecer, tá? Não tem nenhum artigo que dá um entendimento que isso possa acontecer. Nem nada do tipo. Nenhuma menção, nada. Isso não vai acontecer. Os militares não vão destituir ninguém. O máximo que pode acontecer, bom, eu já vou falar das conjecturas, tá? Mas isso aí não vai acontecer, não pelos militares, ok? E uma última pergunta que me fizeram bastante também foi a seguinte: Bolsonaro será afastado? Não. Tá? Se o presidente acionar o artigo 142, como eu falei antes, o presidente ele permanece no poder,
E as Forças Armadas ficam subordinadas a ele, como já são, mas na decretação desse artigo ele vai poder exercer ali atribuições que são competentes daquele artigo, do artigo 142, tá? Ele é bem extenso aí, tem algumas coisas que ele pode fazer no âmbito aí do artigo 142. Agora vamos lá, para as conjecturas, né? Gostaria de falar aí o que pode acontecer, o que não pode, o que eu acho, né? O que é provável. O que é provável, né? E agora é a minha opinião, o que pode acontecer, o que o presidente Bolsonaro ele pode fazer. Bom, eu acredito, desde o início da pandemia, várias atribuições do presidente foram retiradas dele, né, e dado a prefeitos e governadores, dadas, né, a prefeitos e governadores. Então, talvez o que o presidente possa fazer agora é decretar estado de defesa, né, e aí acionar as Forças Armadas via artigo 142 para a garantia do cumprimento desse estado de defesa. No estado de defesa, o presidente ele pode avocar ali de volta os poderes que foram retirados dele. E pode também determinar várias situações, né? E ele já até mencionou isso no passado, para impedir que algumas cidades decretassem lockdown, por exemplo, ou decretassem ali toque de recolher, né, que é uma medida totalmente inconstitucional, que nem o presidente sozinho pode decretar um toque de recolher, cercear ali o direito à liberdade, o direito de ir e vir do cidadão, né? Algo totalmente absurdo. Mas é uma possibilidade, e é o que eu acho ser mais provável de acontecer. Decretação de estado de defesa combinado com o artigo 142, né? Para que o decreto de estado de defesa seja cumprido, né? Agora, como eu falei, a Constituição ela não é expressa quanto à atribuição dos militares, né, num possível acionamento do artigo 142. Então, tudo é possível. Pode ser que os militares eles vão lá e realmente cheguem para o senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente da Câmara, né, presidente do Senado, portanto, presidente do Congresso também, e fale, olha, esse fulano aqui e esse aqui, né, do judiciário, eles desrespeitaram a Constituição. Isso é nítido e notório aqui. Não é atribuição dele abrir inquérito, julgar, figurar como vítima no processo, interferir em outro poder, blá, 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 e mais uma lista de coisas que a gente sabe que algumas figuras aí fizeram, né? Chega para ele e fala, olha, então, pauta isso aqui, pauta o pedido de impeachment dos dois, tá? Ou dos 3, ou dos 10, ou dos 11. Pauta o pedido de impeachment aqui desses aqui. Ou então a gente vai destituir você, porque você vai estar prevaricando. Pode acontecer isso? Pode acontecer isso, é uma possibilidade, né? Pode ser também que os militares destituam de ofício os ministros do STF. Olha, apesar de achar particularmente que isso seja muito improvável, difícil de acontecer, é uma possibilidade também, né? É uma possibilidade também. A verdade, pessoal, é que nada do tipo aconteceu desde que a Constituição de 88 foi promulgada, né? E esse artigo 142 foi colocado lá. O Constituinte em 88 colocou ele por um motivo, né? E a gente não sabe exatamente qual, né? Mas seria aí para fazer realmente um contraponto aos poderes. Agora, o que pode acontecer de fato é impossível prever, porque, primeiro, isso é sem precedentes. Nunca na história do Brasil nós passamos por um momento de ruptura institucional, onde um poder se sobrepôs sobre o outro, não cumpriu as suas prerrogativas, rasgou a Constituição. A gente nunca viu isso acontecer, a gente nunca passou por isso. Isso é inédito, né? Dito isso, o artigo 142 também nunca foi utilizado, né? Ninguém nunca nem considerou utilizar o artigo 142. Então, realmente não dá para saber e nem conjecturar, assim, meio que ao certo, o que pode acontecer com o artigo 142 ou não, né? Acionado o artigo 142 ou não. Então, como eu falei, se qualquer um afirmar para você, se o presidente Bolsonaro acionando o 142, as Forças Armadas vão fazer isso, isso e aquilo, vai estar mentindo, não tem como saber. Mas o que eu posso afirmar para vocês com certeza é que o presidente Bolsonaro irá fazer alguma coisa. E aí, entre a minha opinião, o que eu acho mais provável de acontecer é a decretação de estado de defesa combinado com o acionamento do artigo 142. E para deixar muito bem claro aqui, isso não tem nada a ver com golpe, isso não tem nada a ver com ditadura, tá? Isso não tem nada a ver com algo de errado.
E o importante é que a gente vá nas manifestações que vão ocorrer dia 7 e leve cartazes escritos em inglês, principalmente, é porque a esquerda já espalhou lá fora, né? E isso não é de agora não, já faz tempo que no Brasil nós temos um fascista no poder, alguém que quer dar um golpe nele mesmo, nem sei se isso é possível, né? Aliás, não é possível. Mas que a gente tem no poder alguém autoritário, né? Um militar aí que quer realmente tornar do Brasil uma ditadura, embora ele esteja fazendo justamente o contrário. Então, veja que lá fora as pessoas têm uma visão errada do Brasil, propagada pela mídia e pela esquerda aqui dentro, né? Vocês viram que em Portugal a Globo propagou lá que o presidente Bolsonaro mandou fechar e censurar canais de direita, sendo que não foi isso que aconteceu, foi justamente o contrário, não foi o presidente Bolsonaro. Então veja que se não tiver aí uma mobilização maciça das pessoas, né, e que o mundo veja que as pessoas foram às ruas autorizar e pedir que o presidente fizesse isso ou aquilo, ferrou, né? Se isso não acontecer, o mundo vai ter uma ideia de que qualquer que seja a ação do presidente, ele tenha sido em um caminho autoritário, né? Então, o que a gente precisa é isso, é ir às ruas com cartazes escritos em inglês, dizendo ao presidente o que vocês querem que o presidente faça. Olha, presidente, queremos que faça isso, aquilo, nós queremos liberdade, nós autorizamos que o senhor faça o que seja necessário para garantir a lei e a ordem, para devolver a liberdade que foi retirada do povo brasileiro. Isso em português, em inglês, e o mundo precisa ver isso. Por isso que o presidente disse, um recado para o mundo. Nós vamos tirar, aliás, uma foto para o mundo. Um recado também. Então, o mundo inteiro precisa ver o que está acontecendo aqui. E que o povo quer isso. Assim como em 64. Que a esquerda adora falar que foi um golpe, foi um golpe, foi um golpe. De golpe não teve nada, né? Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha esclarecido aí algumas dúvidas. Me diz aí o que você achou. Se você tem mais alguma dúvida, coloca aí embaixo nos comentários, tá certo? Dia 7 vai ser gigante, não deixe de ir, tá? Leve sua camisa verde e amarela, leve a sua máscara verde e amarela, leve faixas verde e amarela, enfim. Leve cartazes escritos preferencialmente em inglês, tá? Não precisa ter em francês, em alemão, não. Todo mundo fala inglês, tá? Lá, quem fala alemão, fala inglês também. Quem fala francês, fala inglês também. Então, inglês é a língua universal, ok? Escrevam em inglês, porque nós precisamos realmente dar um recado para o mundo. Dia 7 vai ser gigante. Fiquem com Deus e até lá.